Oi, gente. Então, já faz alguns dias que eu ando muito pensativa sobre muitas coisas. E aí eu pensei, meu Deus, por que não ligar uma câmera e simplesmente falar diante da tela? Tudo aquilo que eu tô pensando e sentindo e registrar não só um momento, mas também um retrato do que tá acontecendo na minha mente nesse período, das reflexões que eu estou tendo nesse tempo. Eu falei, por que não? Então, para mim, eu do futuro e, sei lá, para quem vai estar assistindo isso, esse é um pouco do pequeno retrato que tá na minha cabeça agora, dos meus pensamentos. Talvez não faça sentido, talvez eu vá emendar uma coisa na outra, eu não sei, nem sei se eu vou editar. Provavelmente eu vou editar, porque eu não gosto de assistir vídeo sem corte. Isso é um problema até, mas enfim. Uma coisa que eu tava pensando muito esses dias é sobre como grandes coisas... Não, é sobre como uma grande coisa é feita por um conjunto de pequenas coisas. E aí eu lembrei de uma época, tipo uns 2, 3 anos atrás, quando eu imaginava que eu ia sair da casa da minha mãe, da cidade onde eu vivi toda a minha adolescência, e eu ia para outra cidade sozinha, ia ter responsabilidades de verdade, ia pregar a palavra, ia estudar, ia ser uma adulta, entendeu? E, meu Deus, eu imaginava como sendo algo tão grande, e não que não seja, porque realmente é algo muito intenso, eu acho. Eu acho, né, que você sair da casa dos seus pais, assim, pela primeira vez é algo bem intenso de se fazer. É uma experiência muito intensa. E estando aqui agora, não de forma ilusória, não é uma imaginação minha, um anseio meu, mas é uma realidade. Por exemplo, eu toco nessa mesa e é real, tá acontecendo, eu tô aqui. E olhando para esse plano que agora não tá mais só na minha mente, mas tá na minha vida, é a minha vida agora, eu percebo como esse grande plano, na verdade, é feito de dias seguidos e muito comuns. Por exemplo, eu acordo todos os dias, eu tomo meu café, eu treino, eu estudo muito, eu lavo louça, eu lavo muita louça todo dia. E no meio desses intervalos de atividades, o Senhor me encontra. Por exemplo, eu lembro que teve um dia que eu estava aqui, nesse lugar de manhã, eu tinha acabado de chegar da academia, eu estava comendo e aí, não sei, veio de mim uma vontade de orar, que eu sei que não era eu. E aí eu comecei a orar, comecei a chorar e o Senhor, ele se manifestou, sabe? De maneira um pouco mais expressa e intensa. E eu consegui percebê-lo. Passou acho que uns 10 minutos depois daquele momento, aí eu levantei, fui lavar a louça e sentei de novo aqui e voltei a estudar. Entende? E isso acontece várias e várias vezes. Às vezes a gente conversa sobre o grupo de evangelismo, que ainda está no comecinho para se formar, a gente ainda está tentando encontrar outras pessoas para conseguir formar o grupo, mas essas conversas sempre são entre uma aula ou outra, ou em um momento antes da aula, é algo que tem que ser agendado com muita antecedência, porque as agendas são muito complicadas, e acaba sendo algo muito mais comum, natural, espontâneo, cotidiano, do que de fato uma nuvem descendo do céu e uou, sabe? Não é assim. E paralelo a isso, eu também penso assim muito sobre a minha vida no geral. Agora falando de algo mais material, algo mais cotidiano, por exemplo. Eu tô tentando ficar sem as minhas redes sociais. E eu tava indo muito bem, tipo, muito bem. Mas não foi porque um dia eu acordei e falei, nossa, hoje eu não vou ter mais redes sociais. Desinstalei e aí no outro dia, simplesmente a vontade de mexer nas redes sociais desapareceu. Não foi assim, na verdade foi muito difícil. Tipo, todos os dias vinha a vontade, vinha um impulso. Quando vinha um estresse, a primeira coisa que eu queria fazer era literalmente abrir o Instagram e me alienar ali dentro, pra não, às vezes, não ter que lidar com o que eu sentia.
Ou às vezes até por ser impulso e hábito, eu não conseguia mais, sei lá, esperar numa fila de espera. Eu tinha que olhar lá, nem porque eu estava com vontade, mas por puro hábito e impulso. E aí resistir a esses impulsos foi algo muito difícil. Mas em algum momento parou de ser difícil e parou de ser um impulso. Não porque foi assim, aconteceu assim, surgiu assim, não. Mas porque esse grande hábito de não mexer nas redes sociais veio de pequenos diazinhos onde eu relutei e resisti contra a minha vontade de fazer aquilo. E não foi fácil, não foi legal, não foi bom. Mas, de certa forma, me fez construir algo que na minha cabeça eu considero grande, que é o fato de não mexer. E não sei, eu tenho me vislumbrado um pouco com essa ideia de que um grande plano, ele é feito de vários pequenos dias comuns e simples. E que um grande hábito, ele é feito de várias pequenas mini escolhas que você faz todo dia. E às vezes a gente tem muito essa tendência de, tipo, colocar os nossos olhos lá, tipo, na frente, no grande, no concreto, no todo. Mas a gente às vezes não olha pra parte, tipo, pro hoje, pro agora. E pensar que Deus é um Deus que se relaciona muito com a gente no presente, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, na Bíblia mesmo, ele mandava o maná todos os dias. E não era para guardar para o outro dia, não. Ele dava a medida necessária para aquele dia. E no outro dia, ele dava a medida necessária para o outro dia. Porque cada dia era pensado no devido tempo. E tenho tentado me apegar a isso, ao presente, ao momento, ao agora, às escolhas que eu posso fazer hoje. E por um momento tem funcionado, sabe? Tava funcionando, porque o que aconteceu? Semana passada eu fui pra João Pessoa e eu já tava há um tempinho sem redes sociais assim. E eu instalei novamente para postar as minhas fotos e tudo mais, e eu acho que isso acabou me viciando de novo, sabe? Para vocês terem noção, eu acho que eu tava uns 2, 3 dias e isso literalmente já me afetou de uma forma que eu acho que eu não tô bem, sabe? Eu reconheço que antes eu tava melhor do que eu tô agora, no sentido de estar presente, viver o presente e não ter uma mente ansiosa. Então, por exemplo, antes, coisas que eram muito fáceis para mim, agora não são mais. Antes, eu literalmente conseguia sentar nessa mesa, pegar um caderno e estudar qualquer hora do dia. De manhã, de tarde, de noite. Eu chegava de um restaurante, eu precisava, sei lá, estudar alguma coisa, eu sentava e estudava. Não tinha uma preguiça, não tinha um desejo de não fazer aquilo, não. Eu só ia lá e fazia. E era fácil fazer, era fácil, era natural. Eu sentava, estudava e fluía. E até com as coisas de casa mesmo. Por exemplo, eu conseguia limpar a casa mais rápido porque eu me concentrava só naquilo. E agora, 3 dias já com as redes sociais, eu sinto que tudo isso desestabilizou, sabe? Antes, coisas que estavam sendo fáceis de fazer não estão sendo mais. E eu não sei se é por uma preguiça ou é realmente por uma má vontade, porque, sei lá, eu só não tenho vontade. Eu sinto uma vontade enorme dentro de mim de só ficar deitada na minha cama, mexendo no meu celular e não fazendo mais nada. E aí qualquer coisa que não seja isso, pra mim é tipo um peso, assim. Eu não quero fazer, não quero, não quero. E a minha mente fica tipo assim, não quero, não quero, não quero. E aí é uma luta, sabe? É como se eu estivesse lutando literalmente contra mim mesma para fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí eu demoro o dobro de tempo justamente por causa disso. Porque eu fico lutando contra a minha procrastinação, lutando contra as distrações, porque eu não consigo focar só naquilo. Então, eu faço aquilo, pego o celular, eu vou limpar uma casa, limpo um cômodo, pego o celular. E eu não consigo fazer no tempo que eu deveria fazer, ou da forma que eu gostaria de fazer, na qualidade que eu deveria fazer, por causa disso. E anda sendo um problema, sabe?
Peraí, só um minuto. Eu tô com a minha janta no forno, aí eu vou só olhar e eu volto. Peraí. Voltei. Eu hoje e ontem procrastinei todas as coisas que eu tinha que fazer. Hoje eu até instalei o Instagram, mas aí eu falei, não vou ceder. Desinstalei de novo. E acho que já vai dar umas 9 horas. Eu tinha que ter estudado, eu não estudei. Mas aí, ó, eu já coloquei o meu caderno, uma folha aqui, só falta a caneta, porque eu vou estudar. Nem que seja por 30 minutinhos assim, para que o meu cérebro entenda que a gente precisa fazer. Mesmo não querendo, a gente vai fazer. E às vezes às vezes eu tenho muito essa sensação de que eu vou ser uma adulta, uma mãe que não tem redes sociais. Porque as pessoas sempre falam pra mim, é só você usar com moderação, é só ter equilíbrio. Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. Realmente é um negócio assim que adoece o meu cérebro. Me adoece. Não no sentido de ser não só no sentido, né, de ser uma distração, de ocupar espaço no meu tempo, de não me dar ânimo para fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas também de me deixar com uma mente ansiosa. Ansiosa. Eu fico literalmente ansiosa, com o pensamento acelerado, pensando nas coisas do futuro, procrastinando as coisas do presente e ficando ansiosa porque eu preciso fazer muitas coisas e não estou fazendo nada. Eu penso mais, eu fico nesse conflito interno e isso me faz pensar em dobro. E aí, às vezes, eu acabo muito cansada, mas não é porque eu fiz alguma coisa, é porque a maior parte do tempo eu fiquei lutando contra a minha ansiedade e esses conflitos internos de não fazer aquilo, de fazer aquilo que eu não quero fazer. E, enfim, sabe, eu tenho certeza que quando eu crescer eu não vou ter redes sociais, eu não vou, porque eu vou ficar doente. Eu acho que eu ainda não cheguei nesse nível de conseguir abandonar 100%. Mas eu acredito que em um momento ou outro eu vou acabar fazendo isso, sabe? E não vai ser nem por esforço. Vai ser simplesmente uma decisão em algum momento fácil. Onde eu vou olhar e falar, cara, não me faz bem e eu não vou comer. É tipo miojo. Não me faz bem, eu não vou comer. É difícil pra mim não comer miojo? Não. Tipo, eu olho pro miojo no mercado e eu não tenho nem... tô nem aí pro miojo, entendeu? E eu acho que vai ser tipo isso. É chegar um tempo onde eu não vou ter nem mais vontade, porque quando eu penso em instalar aquilo, eu sei como eu vou ficar, e aí eu não quero passar pelo processo de ficar dessa forma, ter que me recuperar para voltar a viver uma vida como um ser humano normal. Tenho pensado muito nisso também. Teve um dia que eu tava lá no Iguatu e aí faltou energia. Aí era umas 6 horas da tarde, assim, e acabou a luz, não tinha energia, não tinha nada. E aí começou a me dar um sono, porque ficou tudo escuro. Aí eu comecei a pensar, cara, na época onde não existia luz, assim, o povo dormia 7 horas da noite, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha como estudar, não tinha como cozinhar, não tinha como fazer nada, porque aí ficava tudo escuro. E aí, às vezes, eu tenho muita vontade de viver uma vida assim, sabe? Sem luz, dormindo 6 da noite e fazendo o básico, sabe? Eu só quero ter um cérebro que funcione de maneira natural, biológica e básica, meus amigos, sabe? Eu só quero isso, eu só quero um cérebro que consegue comer sem assistir série. Eu só quero um cérebro que consegue limpar a casa toda sem ficar parando de 10 em 10 minutos pra olhar Reels, entendeu? Como é que fala? Eu só quero um cérebro que vive o hoje, não fica pensando no amanhã e naquele... Não, eu não quero um cérebro assim. Sabe, às vezes eu sinto isso, quando o cérebro tá meio estragado. Mas em nome de Jesus, ele vai ser restaurado. Toma. Vale bicuda na cara do cão. Enfim, galera. Basicamente, acho que esses são todos os pensamentos. Eu tô falando sério, eu vou estudar. Porque eu sei que essa pequena escolha vai ser importante para que no final da semana estudar se torne um hábito mais fácil. Então eu vou estudar.
Até porque eu tenho prova na sexta, né? Então... E é isso. Vou mostrar minha janta aqui pra vocês também. Calma aí. Basicamente são tipo torradas com frango, molho, requeijão. Eu ia colocar tomate, mas quando eu coloco tomate demora tanto pra esfriar que eu preferi botar agora depois. Sabe o que eu tô pensando agora? Que eu acho que não foi uma boa ideia ter feito esse vídeo, porque agora eu não vou conseguir estudar direito, porque eu vou ficar pensando em editar o vídeo. Mas eu não vou editar o vídeo antes de estudar. Tá decidido já, tá? Olha, ficou assim. Legal, né? Muito bom.